Mateus capítulo 9, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Levanta, pega a sua maca e vá para a sua casa. E ele se levantou e foi. Repita comigo: ele se levantou e foi. Ele se levantou e foi. E vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera autoridade aos homens. Pode se assentar nesta manhã. Meus irmãos, eu gostaria de falar com você nesta manhã sobre quando alguém recebe o perdão de pecados e alguém entende a mensagem do Evangelho, esta pessoa, ela irá se levantar e ela irá andar. Muitos escutam a mensagem do Evangelho, muitos se acostumam com a mensagem do Evangelho, muitos ouvem falar: Jesus morreu pelos meus pecados, eu sei disso, mas a questão é: qual é o impacto que isso tem na vida dela? Qual é o impacto que existe a alguém saber que um dia os teus pecados foram perdoados? Há um impacto. Algo precisa acontecer na vida daquele que entende que os teus pecados foram perdoados. O Evangelho não é uma religião ou somente uma informação que vem mostrar para alguém que morreu há 2000 anos atrás, e talvez alguém possa perguntar: mas o que tem a ver com a minha vida? Saber que Jesus, este homem, ali em Jerusalém, há mais de 2000 anos atrás, morreu. Muitas pessoas tratam isso como uma informação histórica. Puxa, que legal! Jesus, ele morreu pelos meus pecados, mas acaba por aí. Outras celebram isso dia após dia, sem desfrutar do poder desta mensagem. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus, ou seja, saber que Jesus morreu pelos nossos pecados é poder de Deus para a minha vida e para a sua. O Evangelho não é somente uma informação, mas quando alguém entende e sabe: Jesus, ele morreu pelos meus pecados. O que significa isso, pastor? Poder de Deus para a vida daquele que creu que os seus pecados foram perdoados. Olha só o que a Bíblia diz: que estes homens decidem crer que Jesus, ele tem poder para levantar aquele paralítico. E a Bíblia diz que estes homens trazem Jesus, ou trazem o paralítico até Jesus. E Jesus, ao ver este paralítico, ele olha para ele e diz: Tenha bom ânimo, filho e filha, os teus pecados estão perdoados. É o que Jesus está falando para mim e para você nesta manhã. Tenha bom ânimo, os teus pecados, eles estão perdoados. Quando aquele homem ouviu que os teus pecados foram perdoados,
o bom ânimo entrou nele, ele decidiu se levantar e crer naquilo que Jesus estava dizendo. Olha só o que acontece quando alguém entende a mensagem do Evangelho e crê que os seus pecados estão perdoados. Ele se levanta. Nós podemos ver a vida deste paralítico como um visualizador espiritual. Nós, por causa do pecado, estávamos igual a este paralítico, presos, não conseguíamos andar na presença de Deus. Éramos pessoas que não sabiam como andar. O pecado trouxe a paralisia para todo ser humano. Ele não sabe mais como se mover na presença de Deus. Ele não tem força mais para andar espiritualmente na presença de Deus. O que ele consegue enxergar somente as coisas naturais. Mas olha o que a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Quando alguém entende que os seus pecados foram perdoados, agora ele entende que ele pode se levantar e agora pode andar na presença de Deus. O que significa isso? Você compreende os caminhos de Deus. Você não se torna alguém somente que entra na igreja, vai para a igreja dia após dia, culto após culto, mas você agora anda na presença de Deus. Não importa onde você esteja, você sabe que você anda na presença de Deus. Você sabe que Deus está com você. Você sabe que você é uma ferramenta de Deus em todos os lugares que você vai. Quando nós entendemos que os nossos pecados foram perdoados, um sinal que o poder de Deus está agindo em nossas vidas é que nós ouvimos a voz de Jesus falando conosco: levanta, levanta, não dependa mais de ninguém, dependa de mim. Levanta, agora os seus pecados foram perdoados. Quantas pessoas estão lutando, igrejas buscando campanhas, dia após dia, dependendo de homens, porque não compreende que os pecados perdoados significa o quê? Agora você é um filho e uma filha. Você pode andar, você pode andar, você pode andar na minha presença, você pode andar comigo. Você pode andar como filha, como filho, não como pedinte, mas como filho e como filha. Foi isso que ele falou para aquele paralítico: levanta. E olha o que ele diz: pega a sua maca, pega aquilo que te prendia. Preste atenção nisso. Quando nós recebemos o perdão de pecados, agora aquilo que nos prendia perde o poder, e agora nós começamos a reinar e governar sobre aquilo que nos prendia. Aquela maca prendia aquele paralítico, aquela maca era a prisão daquele paralítico. Mas Jesus, ele falou para ele: levanta, pega a sua maca, aquilo que te prendia, aquilo que definia a sua identidade. Quando nós recebemos o perdão dos pecados, nós recebemos a autoridade, o poder de Deus para não estarmos mais submissos àquilo que nos prendia. Antes de Cristo, todos nós andávamos presos em algo. Eu andava preso pelo pecado. Você andava preso pelo pecado. O que significa isso, pastor? O pecado falava para mim: faz, e eu fazia. O pecado falava para você: faz, e você fazia. Mas agora, quando nós entendemos o que é o perdão de Deus, nós agora devemos entender que existe autoridade sobre a minha vida e sobre a sua, para olhar para aquilo que nos prendia e dizer: não mais, porque os meus pecados foram perdoados. Não mais, porque agora eu ando com Ele, Ele anda em mim, eu estou nele para todo sempre.
e Ele está em mim. Não mais porque eu entendi que ser perdoado por Deus significa eu pertenço à família de Deus, eu pertenço a Deus, eu estou nele e Ele está em mim. Então nós devemos entender que ser perdoado por Deus significa você não anda mais em escravidão alguma. Quando ele pega a maca dele, agora ele percebe: não sou mais escravo desta maca, não sou mais escravo desta cama, não sou mais escravo de ficar deitado e prostrado neste leito. Agora eu posso pegar e andar e declarar que existe um Deus que ainda levanta aqueles que estão paralíticos. E Jesus, ele falou: levanta, e agora você precisa andar. Sabe, quando nós recebemos o perdão dos pecados, meus irmãos e minhas irmãs, não somente andamos na presença de Deus, mas nós andamos como um representante de Deus. O que significa isso? Antes de você receber a liberdade de você perdoar, ser perdoado por Deus, você era um prisioneiro do pecado, então não era luz para ninguém. Como os prisioneiros podem liberar e declarar liberdade sobre a vida de alguém? Quando eu era prisioneiro no pecado, eu estava em trevas e eu não era luz para ninguém. Ninguém podia ver a glória de Deus em minha vida. Ninguém podia ver a glória de Deus sobre a minha cabeça, sobre a minha vida. Mas quando eu recebi o perdão dos meus pecados, agora alguém poderia ver e pode ver a glória de Deus sobre a minha vida. Olha o que Jesus disse: levanta, pega a sua maca, você precisa andar. E este andar não é simplesmente sair pela rua e trabalhar. Andar como uma testemunha de Jesus. Andar como alguém que foi liberto por Jesus. Andar nesta terra sabendo que você é resposta de Deus para aqueles que estão presos. Enquanto alguém não tem um encontro verdadeiro com Jesus e não recebe perdão verdadeiramente dos seus pecados, ele se sente preso aqui. Satanás, ele tem artifícios para entrar na mente daqueles que ainda não confiam plenamente que os seus pecados estão perdoados. Então é por isso que as pessoas às vezes olham e não têm coragem de falar sobre Jesus. É por isso que muitas vezes as pessoas dentro da igreja, eles olham e eles ficam em dúvidas: será que eu posso expulsar demônios? Será que eu tenho autoridade para falar de Jesus? Será que eu posso abrir a minha boca neste mundo para falar de Jesus para alguém? Mas quando alguém entende, os meus pecados foram perdoados, eu sou livre, eu posso andar testemunhando o que Ele fez na minha vida. Sabia que uma das maiores mentiras de Satanás é falar para o crente: você está preso nisso aí? Por que você quer falar de Jesus? Porque você quer fazer a obra de Deus. Mas quando você olha para a palavra de Deus falando com você, os seus pecados foram perdoados. Você pode levantar, você pode andar, você pode anunciar a minha palavra, você pode colocar as mãos sobre os enfermos, você pode testemunhar. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, a minha mãe estava orando na igreja e Jesus visitou ela, e Jesus falou com ela: hoje eu estou dando livramento para os teus filhos. Foi um tempo de rebelião na minha vida, na minha adolescência, e eu estava no mundo, mas quando ela olhou para mim, Jesus falou para ela: é para ele. E ela falou para mim: filho, se alguém vier te chamar aqui, você não sai. Então eu decidi aceitar aquele convite de Jesus para mim, e eu olhei para aquela pessoa que estava me chamando para que praticarmos delitos. Então eu falei para ele: não, eu não vou. Jesus falou comigo e eu quero dizer para você: não vá também, vá para a sua casa. E sabe o que aconteceu? 30 minutos depois chegou a notícia: você viu quem morreu? Ele morreu.
mas Jesus me deu livramento, e é por isso que eu estou aqui nesta manhã, porque Jesus, ele me visitou naquela manhã e ele disse para mim: os teus pecados estão perdoados. Eu me lembro quando eu estava orando no meu quarto, me arrependendo dos meus pecados, e eu vi Jesus, a presença dele entrou no meu quarto, e eu estava tão preso, atolado nos meus pecados, me sentindo muito sujo, e Jesus olhou para mim e falou: a partir de hoje, você jamais será a mesma pessoa. Ele me disse: levanta, pega a tua maca e anda. Ele entrou em mim com a santidade dele, ele destruiu todo o poder do pecado, ele destruiu todas as mentiras de Satanás, ele destruiu tudo aquilo que tentava paralisar a minha vida. E a partir daquele dia que ele entrou no meu quarto, uma chama, irmão Léo, ela entrou dentro do meu peito, e agora eu entendi: eu sou livre para pregar o Evangelho. E eu saí por aí, comecei a pregar o Evangelho. Eu saía aí, entrava na madrugada, entrava nas ruas, entrava nas biqueiras, era todo dia eu gostava. Eu queria pregar o Evangelho, porque quando alguém entende que os seus pecados foram perdoados, acende uma chama dentro dele de tentar falar isso para outros, de tentar fazer com que as pessoas percebam: ei, existe um Deus que perdoa pecados, existe um Deus que faz o ser humano livre. Jesus, ele quer usar a sua vida nestes tempos para levar o Evangelho de Cristo àqueles que precisam. Mas nesta manhã, o Espírito Santo deseja colocar um fundamento ali, na sua fé, no seu coração, para que Satanás ele não tenha os artifícios de mentir para você que você é condenado. Você sabia que mesmo em religião evangélica, as pessoas estão tentando ainda ser perdoadas? Então elas vão para o culto para ser salvas, elas não vêm para o culto porque elas já são salvas. Elas vão tentar buscar a Deus para ver se este Deus pode salvar a vida dela, mas quando você encontra a Bíblia, você vê: Jesus Cristo se entregou para que eu e você fôssemos inteiramente, completamente e para sempre perdoados. Porque nós estamos aqui? Porque alguém se entregou por nós. Qual é o fundamento do Evangelho? O porquê eu tenho a liberdade, você tem a liberdade de estar aqui na presença de Deus? Porque toda espécie de condenação contra a minha vida e contra a sua foi cravada ali naquela cruz do Calvário. Você sabe o que intriga a religião e os religiosos? É esta mensagem de entender: pastor, isso não é para que você peque, mas se você peca, você não deixa de ser filho e filha, você tem um advogado. Você tem um advogado. E não que Jesus está lá toda hora. O sacrifício dele, a justiça dele, aonde ele está advogando ao seu favor, falando: quando eu morri naquela cruz, eu morri pelos pecados do passado, do presente e do futuro. Todos os seus pecados, desde que você permaneça em Jesus, estão perdoados pela fé neste sacrifício. Você saber que está perdoado te dá autoridade. Você saber que está perdoado te faz você andar como uma testemunha de Jesus nesta terra. Pastor, mas como eu posso ter a certeza que realmente os meus pecados eles foram perdoados? Como eu posso ter a certeza que não existe mais condenação? Olha o tanto de coisa que eu já fiz, olha por onde eu passei. Como eu me levantarei neste mundo e como eu poderei acreditar na minha salvação? Efésios, capítulo de número 1. Abra sua Bíblia rapidamente. Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4. Bendito seja o Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Versículo de número 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O primeiro fundamento aqui, para que você possa confiar que Jesus é aquele que perdoou os seus pecados, que Deus é aquele que providenciou definitivamente perdão de pecados para todo aquele que crê, para todo aquele que confia, que antes da criação do mundo, antes que este mundo fosse feito, Deus já tinha me escolhido em Cristo, te escolhido em Cristo. Antes que este mundo fosse feito, a Bíblia diz que existe um Deus, irmão Léo, existe um Deus, irmã Tânia, que já olhava para mim, irmã Cris, já olhava para você, antes de Adão pecar, antes do primeiro homem pisar nesta terra. Deus, ele já tinha escolhido e decidido santificar e justificar um povo na presença dele. Ou seja, você está aqui nesta manhã ouvindo esta palavra, porque antes de existir esta terra, antes de existir o mar, o sol e as estrelas, Jesus já te via em Cristo. Deus já te via em Cristo. Deus já conhecia eu e você. Deus já sabia da minha história e da sua. Deus já tinha decidido: escolherei um povo para mim. Eles vão nascer nesta terra, eles vão ser infectados pelo pecado, eles vão se rebelar contra mim, eles praticarão aquilo que eu não gosto, eles morrerão, se afastarão da minha presença. Mas eu já tenho um plano, eu já sei o que fazer. Enviarei o meu filho para santificar eles e justificar eles, antes mesmo desta terra existir. Oh, meus irmãos, talvez você olhe a sua vida e a sua história e você não entenda, mas você deve olhar para a palavra de Deus, que diz que antes mesmo de tudo existir, Deus já tinha nos escolhido. Você não é um acidente. Talvez você cresceu uma infância sem compreensão de pai, de mãe, talvez você não teve uma estrutura, mas você deve entender: existe um Deus que sempre te conheceu, que sempre soube da sua história, e você não está aqui por acaso. Você não está aqui sentado nesta manhã ouvindo a palavra dele por acaso. Existe um Deus que antes mesmo de você nascer, ele já tinha decidido te salvar. Ele já tinha decidido entrar na minha história e na sua, e mudar a nossa história e perdoar os nossos pecados. O segundo fundamento porque devemos crer e confiar a cada dia que os nossos pecados foram perdoados definitivamente, está no versículo de número 7, que diz: nele é em Jesus, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça, ou da graça de Deus. O segundo fundamento para que confiemos de uma vez por todas que os nossos pecados foram todos perdoados, é que verdadeiramente Jesus Cristo Senhor derramou o sangue dele todo por minha vida e por sua vida. E verdadeiramente aqueles que confiam neste sangue recebem em cima, por todos os lados da sua existência, o sangue de Jesus sobre a sua vida. O sangue de Jesus é a prova que
que os meus pecados e os seus foram completamente apagados. Quando Deus Ele nos olha através do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica diante de Deus de todos os nossos pecados. Quando Satanás ele vem para tentar contra a vida e trazer maldições e trazer condenação, aquele que entende, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, não existe mais condenação. Então, se Satanás vier mentir para você e dizer que você é um condenado, que você ainda está preso no seu passado, você deve olhar para o sangue de Jesus e abrir a sua boca e falar: é tarde demais, diabo, porque Jesus me purificou de todos os meus pecados. Jesus é aquele que limpou todos os meus pecados. Jesus é aquele que derramou o seu sangue para perdoar todos os meus pecados. O sangue de Jesus é a prova que os nossos pecados foram perdoados. O sangue de Jesus te dá direito de se levantar e andar. O sangue de Jesus te dá direito de não ser mais um escravo de Satanás, do pecado, deste mundo, das enfermidades, da condenação. O sangue de Jesus te dá direito a declarar com a sua boca: eu sou filho e filha de Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Porque o sangue de Jesus me garante que não há mais condenação sobre a minha vida. E a terceira coisa para acabar: qual é o fundamento terceiro para que você entenda definitivamente que os seus pecados foram perdoados, que os seus pecados estão completamente na mente de Deus esquecidos? Está no versículo de número 8: a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Ele não somente predeterminou antes que tudo existisse que eu e você seríamos salvos. Ele não somente deu cabo nisso pela vinda do Filho dele. Quando Jesus disse: está consumado, naquela cruz, o que ele estava dizendo? O seu projeto que você começou antes da criação do mundo, Pai, eu acabei, está consumado. Ele não só projetou, mas a obra foi realizada. Jesus veio cumprir este projeto, este plano, que era morrer pelos nossos pecados. Para o quê? Para que nós tivéssemos acesso de novo a Deus, e Deus a nós. Você sabia que porque Jesus ele morreu pelos nossos pecados, Deus agora poderia ter acesso de novo ao homem e trazer as bênçãos dele de novo ao homem, e o homem agora poderia novamente ter acesso a Deus, chegar na presença dele? É essa dupla mão que acontece pela morte de Jesus. Saber que você é perdoado por Jesus significa que você entende todas as bênçãos do céu agora. Ela pode chegar até a vida eterna, a presença dele, a cura, a libertação, o poder, a força. E eu posso me achegar a ele pelo sangue de Jesus. Quando você bate o seu joelho no Espírito Santo de Deus, você chega até a presença de Jesus. Saber que os seus pecados estão perdoados é você entender: eu me levanto, eu ando, eu estou na presença dele para todo sempre. E olha o que a Bíblia diz: que tudo isso acontece de acordo com a sua graça. Repete comigo: com a sua graça. O favor de Deus para aqueles que recebem a Jesus são imensuráveis.
E por que nós podemos confiar neste perdão? Porque Jesus não somente concluiu aquela obra naquela cruz e morreu pelos nossos pecados, mas como Ele derrama essa graça agora sobre aqueles que professam esta fé. E a Bíblia diz que Deus, Ele derrama essa graça, no ministro Tiago, com toda a sabedoria e entendimento. Ou seja, quando nós recebemos desta graça e entendemos que os nossos pecados foram perdoados, isso desce sobre cada crente com toda a sabedoria e entendimento. Mesmo Satanás tentando coisas, o crente entende e ele sabe: eu sou dele, eu entendi, eu compreendi, não há mais condenação para a minha vida. Talvez você está me escutando nesta manhã, e dentro de você e dentro da sua mente ainda existe um tipo de condenação, e você não consegue se apropriar deste perdão. Talvez você que está me escutando nesta manhã não tem a convicção dos teus pecados perdoados. Talvez o seu passado ainda quer dizer para você: ei, você está preso ainda. Quem diz que você pode ser livre? Mas em Deus há uma graça que é derramada com toda a sabedoria e entendimento. Você começa a compreender, porque o Espírito Santo começa a te ensinar: eu sou perdoado, acabou, a minha dívida foi paga, isso foi derramado sobre a minha vida com sabedoria e graça e entendimento. Não importa mais se alguém se levanta e fala do meu passado, porque eu era assim. Agora eu sei porque sei. Como você sabe isso? Sei porque sei. Meus pecados foram perdoados. Eu posso me levantar e andar. Mas e o que você fez no passado e o que você fez agora? Eu sei porque sei. Porque isso foi derramado sobre mim com toda sabedoria e entendimento. E o próprio Espírito Santo começa a dar testemunho: eu sou filho de Deus, eu sou uma filha de Deus. Então eu posso me levantar neste mundo e dizer: os meus pecados foram perdoados. Levante do seu lugar nesta manhã. Talvez você está aqui e olhe para mim e fale: pastor, eu não tenho convicção realmente se os meus pecados foram perdoados. Eu não tenho essa certeza ainda no meu coração, que se eu partir daqui, eu estarei na glória. Eu não tenho ainda essa revelação dentro de mim, que o meu passado ficou para trás. Coisas do meu passado ainda tentam me aprisionar. Coisas que eu fiz lá atrás, o que fizeram lá atrás para mim, ainda tentam me aprisionar. Mas Jesus te trouxe aqui para falar nesta manhã: levanta, pega a sua maca e anda.